Para atrair um público, Jim teve a ideia de realizar funerais para animais mortos por atropelamento, criando uma pequena plateia de crianças. Quando questionado sobre seus funerais para animais, Jim respondia com agressividade, afirmando que os animais também mereciam ser honrados. Jim também foi visto esfaqueando um gato, só para realizar um funeral para ele. Com essas atitudes excêntricas, os pais das crianças começaram a ver que Jim tinha um lado perturbador e não queriam que os seus filhos fossem amigos dele. Embora poucas crianças atendiam os funerais para animais, Jim já começou a se sentir muito importante pela pequena plateia que ele começou a atrair. Como se essas atitudes já não bastassem para chamar a atenção da vizinhança, Jones começou a adotar um outro hábito que também deixou os adultos da comunidade em alerta. Durante a Segunda Guerra Mundial, Jim, com 10 anos, ao contrário dos outros meninos que viam os soldados americanos como heróis, o garoto se via como Adolf Hitler, imitando com admiração sua figura autoritária. Jim também se considerava uma figura messiânica, afirmando que ele possuía poderes sobrenaturais. Após pular de um telhado e quebrar o braço, ele afirmou que sua sobrevivência provava que Deus estava com ele. Sem ter pais preocupados com a educação e o desenvolvimento do filho, Jim nunca foi repreendido por esses comportamentos abusivos e antissociais. Na adolescência, os comportamentos de Jim pioraram cada vez mais. Ele desenvolveu uma certa arrogância, acreditando que ninguém conhecia e interpretava a Bíblia melhor do que ele, nem mesmo os pastores locais. Isso fez o garoto rebelar-se contra as igrejas, urinando nas caldeiras de água benta e colocando excrementos nas Bíblias. Ele também vestia o seu terno dominical, sempre carregando a sua Bíblia, e se isolava dos outros jovens, considerando-se espiritualmente superior. Mas algumas atitudes do rapaz não eram tão superiores assim. Quando Jim ia para retiros espirituais da comunidade, que eram organizadas pelas igrejas e pelas famílias da cidade de Lynn, ele tinha o hábito de descrever detalhadamente atos sexuais para crianças muito jovens, assim despertando o ódio de muitos pais. Em outras ocasiões, Jim foi pego furtando diversas lojas da cidade de Lynn, forçando a sua mãe a pagar pelos furtos. Com todas essas atitudes antissociais, abusivas e até criminosas de Jim, ele se tornou amplamente odiado na cidade toda. O menino Jim, que antes era amado e bem recebido na casa de todos os moradores da cidade de Lynn, agora era um delinquente juvenil que todos queriam distância. Sem ser mais querido em Lynn, Jim não tinha mais nenhuma esperança naquela cidade. Além disso, os pais de Jim se divorciaram em 1945, quando ele tinha 16 anos de idade. Com isso, Jim e sua mãe se mudaram para a cidade de Richmond, também no estado de Indiana. Ao contrário de Lynn, Richmond era uma cidade maior, com mais oportunidades de emprego e pessoas para conhecer. Com essa nova oportunidade de recomeçar a sua vida em novas direções, Jim terminou seus estudos e se formou em 1948 como um aluno exemplar. O divórcio de seus pais também fez com que sua mãe perdesse o apoio financeiro dos familiares. Como Linera sempre se recusava a trabalhar, Jim teve que preencher essa lacuna financeira para poder sustentar a sua mãe e a si mesmo. Durante os anos de colégio, Jim conseguiu um emprego como atendente no hospital de Reed, em 1947. No mesmo período em que ele trabalhava no hospital, Jim Jones conheceu a enfermeira em treinamento Marceline May Baldwin, com quem Jim rapidamente se afeiçoou, começando um relacionamento amoroso entre os dois. Depois que Jim se formou no colégio e Marceline concluiu seu treinamento como enfermeira em 1948, o casal se mudou para a cidade de Bloomington, em Indiana, onde ambos pretendiam começar uma nova vida juntos. Marceline trabalhava como enfermeira, enquanto Jim começou a frequentar a Universidade de Bloomington, com a intenção de se tornar médico, além de pastor. Durante a faculdade, Jim rapidamente perdeu a vontade de se tornar médico, ficando muito mais interessado em política do que medicina. Passando horas lendo em bibliotecas, Jim formou a sua ideologia pessoal, que consistia no casamento do cristianismo e do socialismo. No dia 12 de junho de 1949, Jim e Marceline se casaram e compraram sua primeira casa na cidade de Bloomington. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como uma grande potência mundial, desfrutando de uma economia próspera. Jim e Marceline tinham todas as oportunidades para construírem uma vida feliz e juntos. Mas dentro da casa, Jim exercia controle absoluto sobre a sua esposa, manipulando-a emocionalmente. Ele frequentemente mentia para ela,
alegando que seus amigos ou parentes haviam morrido. Ao chorar nos braços do marido, Jim queria condicionar a esposa a ficar cada vez mais dependente dele emocionalmente. Apenas depois de horas de choro, Jim revelava a verdade, quando Marceline já estava muito cansada para sentir raiva. Além de seu comportamento abusivo, Jim enfrentava conflitos com a família de Marceline, seguidores da igreja metodista. Apesar de ter crescido nessa fé, ele se desiludiu com a religião ao longo dos anos. Entretanto, Jim abraçou uma nova causa humanitária e se opôs ferozmente à segregação racial de sua época, defendendo que todos eram filhos do mesmo Deus. Esses ideais fizeram com que ele ganhasse apoio de minorias, especialmente entre a comunidade negra, mas não foram bem recebidos pelos familiares de Marceline. Em 1951, o casal se mudou para a cidade de Indianápolis, a capital do estado da Indiana, em busca de melhores oportunidades. Lá, Jim tomou a decisão ousada: filiar-se ao Partido Comunista Americano. Em 1952, Jim iniciou seu treinamento como pastor metodista, acreditando que poderia promover a integração racial dentro da igreja. No ano seguinte, ainda filiado à igreja metodista, ele começou a frequentar igrejas pentecostais, que eram muito mais proféticas, místicas e apocalípticas, características que obviamente atraíram a personalidade excêntrica de Jim Jones. A igreja pentecostal da época era dominada pelo movimento religioso chamado de Latter Rain. Com sua ideologia apocalíptica, o movimento Latter Rain ganhou grande credibilidade depois da Segunda Guerra Mundial, que literalmente passou uma sensação de fim do mundo para as pessoas, após verem tantas mortes e destruição. Em 1954, Jim foi expulso da igreja metodista por roubar e por ter conexões com o movimento pentecostal. Ele mentiu, alegando que sua expulsão se devia à sua defesa pela integração racial. Sem mais o apoio da igreja metodista, Jim se aproximou da Assembleia de Deus, onde ele começou a pregar, mas foi afastado após promover supostas curas milagrosas, tentando se estabelecer como um novo Messias. Sem o respaldo da Assembleia de Deus, Jim fundou a sua própria vertente, Wings of Healing, iniciando com apenas 20 seguidores. Com o apoio do movimento Latter Rain, Jim consolidou a sua posição como pastor, e em 1956 ele foi iniciado pelo pastor Joseph Matten Bowes e mentorado pelo pastor William Branham. Branham, famoso por criar laços próximos com seus seguidores, inspirou Jim a fazer o mesmo, o que o ajudou a expandir rapidamente a sua influência. Com o seu número de seguidores crescendo cada vez mais, Jim Jones percebeu que ele poderia criar uma nova igreja, baseada em seus ideais e centrada em sua persona. Essa igreja foi o Templo do Povo.